para a gente avançar aqui mais... não, agora a gente vai entrar aqui no final aqui da nossa live. Do Vivier Willis, celebridades de esquerda são atacadas ao criticar Lula e reagem a gado petista. Então, em primeiro lugar, a crítica nem. Tem o gado bolsonarista e tem o gado petista. Então, do Vivier, falando que precisa de uma mulher negra no STF, o Willis também, com suas pautas tal, que foram atacados pelo gado petista. Esse caso, olha, a gente já começou a falar no domingo passado, a produtora do programa, qual o nome dela? Alessandra Orofino, a gente já falou, a questão das ligações perigosas. Tá? A gente falou que o governo dos Estados Unidos também já se pronunciou, está na hora do STF ter uma mulher negra. Imagina, os Estados Unidos, governo Biden, quer dizer, nossa, de repente esses países, as potências geopolíticas estão tão interessadas nos povos originários agora, nos índios, na natureza, estão tão kumbaya nas mulheres, na diversidade. São pessoas boníssimas, altruístas, de boas intenções, querem uma sociedade mais justa. De repente, eles estão assim, irmanados com esse desejo. E querem impor isso para cá, né? A gente já falou da Alessandra Orofino, essa ONG aqui, Nossas. Primeiro, esse patrocínio aqui, a Open Society, lá do mega especulador. Carmen, de novo eu esqueci o nome do mega especulador, o Jorge Soros, né? O Jorge Soros. E você tem também aqui todas essas ONGs, Global Strategic Communications Council, Co-Impact, Laudes Foundation, todos eles são especializados em quê? Ação direta. E está aqui a autodescrição, o que é o Nossas? Desenvolvemos tecnologias, compartilhamos metodologias e articulamos pessoas para apoiar o ativismo democrático e solidário. Ativismo democrático e solidário significa aquilo que ocorreu nas grandes manifestações de junho, pontapé inicial da guerra híbrida. Movimentos que não são espontâneos, apoiados por esses grupos que eu citei aqui, que são esses patrocinadores, onde eles aplicam tecnologias e metodologias para apoiar o ativismo democrático. É método de ação direta, para apoiar golpes híbridos, golpes coloridos. Isso que é o ativismo democrático e solidário. Tá? Tudo baseado nesses fundadores. A ação direta, Jenny Sharp, vocês estão vendo aqui na extrema-direita, não é só no local aqui, viu? Extrema-direita. O Jenny Sharp, ele criou esse conceito de ação direta. São táticas de promoção de ação não violenta, mobilização através de blogs, redes sociais, música, arte, táticas de não colaboração, ocupações e etc. Jenny Sharp, cientista político da Universidade do Estado de Ohio e Instituto Albert Einstein. E ao lado deles você vê aqui o Donald Shaw e Max McCombs, do conceito de agenda setting, e o grande Paul Lazarsfeld, com ele que descobriu a importância dos líderes de opinião na absorção dos conteúdos de comunicação da mídia. Não seria possível essas técnicas de ação direta do Jenny Sharp sem a descoberta dos líderes de opinião desse sociólogo Paul Lazarsfeld, da Universidade de Columbia, isso na Mass Communication Studies, na década de 40, 50 do século passado, em que ele vai descobrir os fluxos de comunicação, o two-step flow, né, como ele definiu, né, two-step flow, como a comunicação ela flui a partir de 2 estágios, da mídia para líderes de opinião e líderes de opinião para o resto da população que está indiferente. Não dá para explicar aqui, né, a fundo essa teoria do two-step flow,
mas é a base disso daqui, de tudo que essas ONGs fazem, e esses patrocinadores aqui, é o motor das guerras híbridas. Tá? E para a gente terminar aqui a live, vê isso daqui, o Porta dos Fundos. Mais ligações perigosas aqui. O Porta dos Fundos. Vamos devagar aqui. Vamos devagar com o Andor, que agora o negócio é mais profundo aqui. Vamos às profundezas da Deep Web. Vocês devem estar lembrados desse vídeo, A Primeira Tentação de Cristo, em que figura um Jesus gay. Vocês devem estar lembrados da polêmica que ocorreu. Isso foi no ano em que Bolsonaro ganhou a eleição, 2018, dezembro de final de ano. Foi um insulto, isso. Se a gente fala da questão de tolerância religiosa, é claro que a questão da crítica, tal, a questão, olha, muito engraçada, de rolar de rir, tal, esse vídeo, mas eu fiquei pensando, mas peraí, sabe, não estamos vendo uma questão de intolerância religiosa ao reverso? Tem o respeito, os católicos, né? Quer dizer, de repente figura o Jesus gay, não é uma coisa ofensiva, tudo bem, legal, ficou um questionamento meu, pessoal, mas aí começa, no início do ano, uma série de atentados, vamos dizer assim, entre eles contra o Porta dos Fundos. Isso aqui, a Havan, isso em janeiro de 2019, primeiro que veio aparecer um vídeo sofrível das Farc ameaçando o Bolsonaro. Um vídeo com um espanhol sofrível com sotaque carioca ainda, tão fake o espanhol. A Farc, um vídeo da Farc ameaçando o Bolsonaro. E sem falar que teve ainda, numa matéria na revista Veja, falando de uma entrevista com um líder terrorista da Sociedade Secreta Silvestre, que revelava planos para matar Bolsonaro. E aí veio esse atentado contra o Porta dos Fundos, e aí veio esse vídeo impagável aqui, de um certo movimento integralista, Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Família Integralista Brasileira, que tinha a bomba a bandeira da monarquia ali na frente, e o movimento integralista assim um pastiche total. Meus integralistas eram monarquistas, assim, totalmente, assim, canastríssimos, não sei se alguém lembra. E aí o atentado, o suposto atentado, uma daquelas estátuas da liberdade horrenda, eu tocaria fogo também, né? Virou uma espécie de Burning Man, só que sem chuva. O Burning Man lá tocou fogo na Estátua da Liberdade, atentado. Ou seja, tanto é, a alegação do atentado contra desse movimento integralista, monarquista, sei lá, o próprio nome já é uma coisa canastrona, Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Família Integralista Brasileira. Tanto é que o escritor Antônio Prata falou o seguinte aqui nesse Twitter: sei que é ingenuidade minha, mas ainda aguardo a revelação de que o atentado ao Porta dos Fundos era uma piada deles, mesmos só para lançar a piada mor, o vídeo dos integralistas carioquistas, sotaquistas, de neopentecostalistas, avec Monty Python no último. Esse escritor Antônio Prata só podia vir de um escritor e roteirista, essa percepção. Como esse julgamento do STF, como esse suposto atentado, são telecasts, elementos teledramatúrgicos, só que tão canastríssimos. Canastríssimos. Por quê? Porque todo mundo vê muito Netflix, vê filme de ficção. Aí vê esse vídeo inacreditável desse... Eu tenho que repetir o nome deles. Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Família Integralista Brasileira. E naquela mesma semana
a Estátua da Liberdade do velho da van virou o Burning Man. Atentados terroristas por todo lado. Ligações perigosas. O Porta dos Fundos participou disso, não digo conscientemente, mas é aquela coisa da teoria da bolinha de fliperama que eu tanto insisto aqui. Tá? Aquele vídeo, para mim, um insulto. Comunidade católica, bem ou mal, eu não sou católico, não sou fundamentalista, mas eu fiquei, mas eu acho que tá over esse vídeo, né, do Jesus gay, assim, é engraçadíssimo de rolar a primeira tentação de Cristo, de rolar de rir, mas eu acho que tá over, acho que exageraram no tom disso daí. É claro, e a coisa veio, ação e reação, a bolinha bate, aí tem reação, e tudo fake, parece que uma coisa assim, até é difícil explicar, mas eu acho que essa percepção desse escritor, roteirista Antônio Prata, só podia ter vindo de um cara que produz ficção, porque tudo isso soa ficção. Tá? E aí, para terminar, é claro que essa coisa de comediantes participando de guerras coloridas, né? Vê aqui o caso do Marcelo Taz, que eu acho assim emblemático isso. Vazou no Wikileaks na época, isso foi quando? 2011. Já lá no CQC, é um exemplo de a quantas vai a guerra híbrida. Vamos ampliar aqui a lente do humilde blogueiro para poder ler essas coisas que eu não consigo ler. Eu sou velho. Vê aqui. Alec Ross, consultor oficial sobre o uso da internet para disseminar propaganda pró-Estados Unidos. Num relatório feito para a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, fala do seu encontro com Marcelo Taz para um café durante minha breve passagem pelo Brasil em abril, que foi muito positiva. Então, ele firmou um compromisso de traduzir e disseminar conteúdos, né? Como, entre eles, na época estava rolando a guerra da Síria, twitters pró-Estados Unidos, na intervenção lá na Síria. Tá? Isso aqui eu me lembro na época, isso é teoria conspiratória, tal, mas foi o Wikileaks. E se você for lá no site do FOIA, Freedom of Information Act, FOIA, né, a lei lá, digita na busca Marcelo Taz, vai aparecer esse documento. Não sei se ainda vai aparecer, mas até onde eu vi, né, aparecia, você digitava Marcelo Taz na busca, aparecia esse documento aqui. O site lá da FOIA, né, Freedom of Information Act, que é uma lei, né, de liberdade de informação dos Estados Unidos, de desclassificar documentos. Mas, na época, em 2011, isso vazou pelo Wikileaks. Então, olha, é muito mais embaixo, é uma coisa, todo não, a mulher negra é aquela coisa que eu falei, é a bomba semiótica do sim, é uma bomba semiótica das boas intenções. Se você for contra, é que você é negacionista, você é reaça, você é de direita, tá? Realmente é um assunto difícil, você começa a pisar em ovos, tá? Acho que é isso, já deu tempo? É isso. Então, eu acho que terminamos mais uma live. Terminamos!